Meu nome é Carla e preciso contar para vocês algo que tem me corroído por dentro há 3 anos. Eu me casei com o que pensei ser o homem perfeito, só para descobrir que ele estava sistematicamente destruindo a infância da minha filha. O sinal que perdi às 15 daquela terça-feira mudou tudo. Esta é minha história e pode salvar a vida de outra criança. Tudo começou em março de 2022. Eu era mãe solteira, trabalhando em 2 empregos. Manhã no escritório de seguros, noite no restaurante Sabor da Casa. Minha filha Isabela, de 8 anos, passava muitas horas na creche depois da aula. Eu estava me afogando em culpa e cansaço. Honestamente, me sentia desesperadamente sozinha. Foi então que conheci Eduardo no café Esquina Doce do centro. Alto, emprego estável no banco. Quando Isabela derrubou seu chocolate quente nos sapatos dele, ele apenas riu e perguntou se ela queria outro. Parecia a resposta para cada oração que eu sussurrava no meu travesseiro à noite. Mas aqui está o primeiro sinal que perdi completamente. Prestem atenção nisto. O namoro do Eduardo foi perfeito demais. Perfeito demais. Ele aparecia com os biscoitos favoritos da Isabela. A ajudava com lição de matemática. Nunca perdia um evento da escola. Em 2 meses, praticamente morava conosco. Isabela parecia feliz. O chamava de quase pai. Seu próprio pai tinha sido militar, rígido, implacável. Criança precisa de pulso firme. Ele me diria depois. Era como se estivesse repetindo o único jeito que conhecia. Para os vizinhos, era o marido exemplar, que sempre cumprimentava todos com um sorriso. Nos casamos em setembro de 2022. Cerimônia pequena, só nós 3 e alguns amigos. Eduardo mudou suas coisas para nosso apartamento pequeno. De repente, tudo parecia completo. Aquele primeiro jantar em família deveria ter sido perfeito, mas quando cheguei do meu turno da noite no restaurante, encontrei Isabela sentada na mesa da cozinha, lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando para um prato intocado de macarrão frio. "O que aconteceu, meu amor?" perguntei, me ajoelhando ao lado da cadeira dela. Eduardo gritou sem tirar os olhos da tela. "Ela tá sendo difícil com a comida. Criança precisa aprender respeito." Isabela me olhou com aqueles olhos vazios e assustados. Sussurrou: "Não tô com fome, mamãe. Tô com dor na barriga." Estava ali, a primeira rachadura no quadro perfeito. Mas eu perdi completamente. Durante os meses seguintes, Isabela começou a mudar. Parou de cantar no banho, sua risada desapareceu. Acordava gritando por pesadelos, mas quando perguntava, só dizia que não conseguia lembrar. A conselheira da escola, professora Santos, ligou em novembro. As notas da Isabela estavam caindo. Ela tinha começado a almoçar sozinha. "Houve alguma mudança importante em casa?" perguntou gentilmente. Contei sobre o casamento, como estávamos todas felizes. Que padrasto maravilhoso o Eduardo era. Até a mãe da melhor amiga dela, a Júlia, comentou no supermercado: "A Isabela tá mais quietinha ultimamente. Tá tudo bem?" Mas eu só sorri e disse que era a adaptação ao novo casamento. Os sinais estavam na minha frente, mas eu os neguei, um por um. Eduardo era um manipulador mestre. Comigo, continuava sendo o marido e padrasto perfeito. Mas comecei a captar microexpressões no rosto da Isabela toda vez que ele a tocava. Esse pequeno sobressalto, como se estivesse se preparando para algo. O Natal de 2022 foi mágico, ou eu pensava que foi. Eduardo comprou um tablet caro para Isabela. Nos levou para ver as luzes do centro. Até ajudou ela a escrever uma carta para o Papai Noel. Parecíamos a família reconstruída perfeita nas nossas fotos de Natal. O que eu não sabia era que este foi o início da sua campanha sistemática. Logo depois do Ano Novo, as regras começaram. Isabela precisava de mais estrutura,
mais disciplina. Não podia mais ter amigos em casa. Não podia se juntar ao programa de arte depois da aula. Tinha que terminar tudo no prato antes de se levantar da mesa, mesmo se levasse horas. Ela tá ficando mimada, Carla, ele me dizia. O pai verdadeiro dela obviamente não ensinou disciplina nenhuma. Tô fazendo ela ficar mais forte. Esse foi apenas o começo. O que viria depois seria ainda mais cruel. Em fevereiro, Isabela tinha se tornado uma sombra. Chegava da escola e ia direto pro quarto. Não mais conversa sobre o dia dela. Sentava naquela mesa da cozinha, comendo mecanicamente o que Eduardo colocava na frente dela, completamente em silêncio. Eu estava trabalhando tanto, saía pro restaurante às 16 e não chegava em casa até depois das 22. Eduardo sempre estava lá quando eu voltava. Geralmente, ajudando Isabela com lição ou lendo uma história antes de dormir. O padrasto perfeito, né? Mas a perfeição às vezes esconde os segredos mais escuros. Então chegou aquela terça-feira de fevereiro de 2023. Tinha ligado dizendo que estava doente com enxaqueca. Por volta das 15, escutei a chave da Isabela na porta. Então, escutei a voz do Eduardo. Não era nada como o tom gentil que usava comigo. Era fria, cortante, pingando desprezo puro. Você acha que pode simplesmente entrar aqui fazendo barulho? Esta é minha casa agora, sua pirralha mimada. Me arrastei até o topo da escada. O que vi vai me assombrar para sempre. Eduardo tinha Isabela encurralada contra a parede, o rosto dele a centímetros do dela. Minha filha de 8 anos estava tremendo, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Mas não estava fazendo som nenhum. Tinha aprendido a não fazer som. Por favor, Eduardo, ela sussurrou, tão baixo que mal conseguia ouvir. Você é boa. Prometo que vou ficar quieta. Sua mãe não tá aqui para te proteger. Ele sibilou. E se você contar sobre nossas conversinhas, ela vai ter que escolher entre nós. Quem você acha que ela vai escolher? O marido dela? Ou o erro de outro homem? O erro de outro homem. Ele chamou minha filha linda de erro. Naquele canto, vi um caderninho no chão. Depois descobriria que Isabela tinha estado desenhando em segredo. Figuras escuras, casas sem portas, meninas sem bocas. Sua maneira silenciosa de gritar por ajuda. Foi então que algo primitivo explodiu no meu peito. Desci aquelas escadas como uma mulher possuída. Saia de perto dela agora mesmo, gritei. Eduardo se virou. O rosto dele passando por choque, depois raiva, depois aquele charme manipulador. Mas por apenas um segundo, vi o rosto real dele. O rosto que minha filha tinha estado vendo por meses. Carla, querida, você não tá se sentindo bem, disse, a voz de repente melosa. Isabela só estava fazendo barulho, estava ensinando algumas regras da casa para ela. Mas eu podia ver o terror nos olhos da minha filha. Isso não era novo, isso era rotina. Há quanto tempo? Perguntei para Isabela, me ajoelhando no nível dela. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela olhou entre Eduardo e eu, claramente apavorada para falar. Desde o Natal, mamãe, finalmente sussurrou. Quando você vai trabalhar, ele me faz ficar de pé no canto, por horas. Ele diz que se eu contar, você vai me mandar embora porque ama ele mais. Natal. 2 meses de tortura psicológica enquanto eu servia café e ovos para estranhos. Quando confrontei Eduardo sozinha naquela noite, ele nem tentou negar. Me olhou diretamente nos olhos e disse 3 coisas que nunca vou esquecer. Ela precisava de disciplina, Carla. Pausa. Você estava criando uma mimada fraca. Seus olhos se endureceram. Meu pai me ensinou que criança mole vira adulto fracassado. Ela tem 8 anos, disse, minha voz tremendo de raiva. Nem é sua filha de verdade, ele respondeu. Por que eu deveria fingir que me importo com o erro de outro homem? Ali estava,
a máscara completamente removida. Empacotei nossas malas naquela noite. Ficamos no motel, sol nascente, por 2 semanas. Isabela mal falou durante os primeiros dias. Só ficava sentada na colcha áspera, colorindo no caderno, pulando toda vez que alguém caminhava na frente da nossa porta. Mas então, numa tarde naquele motel deprimente, algo lindo aconteceu. Isabela começou a cantarolar baixinho enquanto coloria. Era a primeira vez que a ouvia fazer música em meses. Aquele pequeno som me deu esperança de que poderíamos nos curar. Esse momento me mostrou que as crianças têm uma força incrível para se recuperar quando finalmente se sentem seguras. A doutora Martinez depois me explicou que usou terapia cognitivo-comportamental focada no trauma, especificamente criada para crianças que sofreram abuso. A doutora me ajudou a identificar as 3 estratégias que Eduardo tinha usado: isolamento, cortando Isabela dos amigos; amor condicional, doce comigo, cruel com ela; manipulação de autoridade, usando disciplina como controle psicológico. Isso não era um homem perdendo as estribeiras. Era guerra psicológica contra uma criança. Isabela tem 11 anos agora e está muito melhor. Nos mudamos para uma cidade nova, onde ela fez amigos de verdade. Tá na ginástica e adora. Ri de novo, ri de verdade. Canta no banho como costumava fazer. Mas às vezes, quando alguém levanta a voz, ainda a vejo congelar por um segundo. Mas isso é o que me mantém acordada à noite. Quantas outras crianças estão sofrendo agora mesmo, enquanto seus pais trabalham até tarde? Estou compartilhando esta história porque vocês precisam conhecer os sinais que perdi. Mudanças súbitas de personalidade depois de um novo parceiro. Seu filho se tornando retraído ou medroso. Novos problemas de sono ou notas em declínio. Documentem tudo. Falem com professores. Confiem nos seus instintos. Contactem o Disque 100 para denúncias de violência contra crianças. No Brasil, o Conselho Tutelar tem recursos locais. Em Portugal, a linha SOS Criança 116 111. E se você é um padrasto ou madrasta assistindo isso, por favor entenda a enorme responsabilidade que tem. Está se tornando parte da história de vida de uma criança. Pode mostrar para elas que amor cura, ou ensinar que casa não é segura. Isabela e eu estamos mais que bem agora. Somos mais fortes. Nosso vínculo é inquebrantável. Ela sabe com certeza absoluta que sempre vou escolher a segurança dela sobre minha própria felicidade. Mas vou carregar o peso daqueles 5 meses pelo resto da vida. Se vocês estão assistindo isso e algo parece familiar, por favor não esperem como eu fiz. Confiem no seu filho. Confiem nos seus instintos. Nenhum relacionamento vale a segurança emocional do seu filho. Seus instintos são o escudo do seu filho. Não os ignorem como eu fiz. Então, me digam nos comentários. Vocês já tiveram aquela sensação visceral de que algo não estava certo? Que sinais vocês acham que os pais perdem com mais frequência? Se você já passou por algo parecido, sua história pode salvar outra criança. Compartilhem porque esta conversa precisa continuar acontecendo até que toda criança se sinta segura em casa.